Olá pessoal, eu sou o pastor Paulo Batista e eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu gostaria de basear essa reflexão num texto que está no capítulo 2 do Evangelho de Mateus, a partir do versículo 1, onde narra o nascimento de Jesus. Quando Jesus nasceu, houve um sinal para alguns cientistas no Oriente e vieram à procura do recém-nascido rei dos judeus. Essa procura dura mais ou menos uns 2 anos de jornada e de caminhada. Ao chegar nas terras da promessa do nascimento do Salvador, eles se dirigiram ao rei da época, o rei Herodes, para saber o endereço onde é que havia nascido o rei dos judeus. Mas eles estavam falando com a pessoa errada. Herodes, então, sendo o rei daquela época, se sentiu ameaçado porque havia nascido um concorrente na política. Ele questiona os magos para saber mais ou menos a data, em que situação. Ele chama também algumas outras pessoas, alguns escribas, algumas pessoas que trabalhavam nos registros dos documentos daquela época. E eles descobrem mais ou menos pelas profecias que Jesus haveria de nascer em Belém, uma cidade muito pequena para aquela época. De posse dessas informações, o rei Herodes pede um favor aos magos, dizendo: vocês vão, encontrem o menino e voltem e me dê o endereço porque eu também quero adorá-lo. Os magos saem e encontram o menino de acordo com as informações que eles tinham. Eles adoram aquela criança, entregam seus presentes e, ao retornarem, são orientados por Deus para não voltar até o palácio de Herodes, porque Herodes tinha um plano maligno para exterminar o menino Jesus. Então eles voltam por outro caminho e a Bíblia diz que Herodes, percebendo que fora enganado pelos magos, então ele propõe uma matança de todos os meninos nascidos naquela época que havia sido especificado. Então houve uma grande matança na terra de Belém. Cumpriu-se a profecia do profeta Jeremias, que dizia que ouviu-se uma voz em Ramá, uma voz de choro, era Raquel chorando por seus filhos que já não existiam. O que eu quero pensar com vocês, depois de olhar para esse texto da Bíblia Sagrada, escrito há 2000 anos atrás, é que estamos vivendo uma situação parecida nos dias de hoje. Muitos grupos de interesses olhando para as crianças como um produto, tal como os magos que vieram do Oriente com interesse de conhecer, de honrar e de adorar o Senhor Jesus, uma criança na época. Havia também Herodes com o seu grupo, que também queria conhecer aquela criança, mas com outro interesse, o interesse de destruir porque seria um concorrente muito forte. E por causa disso, ele desenvolveu uma matança muito grande. Pois bem, as crianças, ao longo da história, têm sido vítimas de ataques em massa, têm sido alvo de destruição de muitas pessoas. Vale lembrar a destruição das crianças no Egito na época do nascimento de Moisés. E também esse fato envolvendo o menino Jesus no tempo do rei Herodes, onde muitas crianças foram exterminadas. Tal como naquele tempo, hoje nós também temos grupos de interesses, olhando para as crianças, emitindo suas opiniões, dando seu palpite, se aproximando. E qual será o real interesse dessas pessoas? É o mesmo interesse dos magos ou seria o mesmo interesse do rei Herodes? Nós vemos hoje uma classe de artistas, de profissionais que debatem esse tema. O tema criança, ultimamente, por causa dos acontecimentos que são noticiados, está na mídia, está aí sendo debatido até nas rodas, em botecos, em todos os lugares, porque é um assunto que veio assustando muita gente, porque o que tem acontecido ultimamente é algo aterrorizante. Crianças sendo expostas a situações ridículas, a pedofilia e tantas outras coisas. Da mesma forma que as crianças no tempo de Jesus foram ameaçadas pelo rei Herodes, hoje nós temos uma ameaça também sobre as nossas crianças, sendo perseguidas, sendo destruídas, tendo sua inocência roubada, e coisas que deveriam acontecer só depois de muito tempo são antecipadas. E as crianças de hoje estão passando por experiências malignas
Então, de certa forma, nós estamos também vendo a história se repetir e as nossas crianças sendo atingidas de uma maneira terrível por causa da cultura moderna. Diante de uma situação como essa, qual deve ser a nossa postura? Será que há uma saída? Será que há um escape? Pois bem, para o infante Jesus, apareceu um anjo para a família de Jesus, para os seus pais, José e Maria, e o orientaram a levar para o Egito até que passasse a fúria do rei. E estando lá por algum tempo, vem de novo a notícia através do mesmo anjo dizendo: podem voltar, porque aqueles que perseguiam o menino morreram, já não existem mais. Vocês voltem para Israel em segurança e terminem de criar o seu filho. Hoje também, a nossa saída está em Deus, na palavra de Deus. O sábio rei Salomão nos orientou dizendo: instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22, versículo 6. A saída para as nossas crianças, a proteção, o amparo, está na palavra de Deus, está no próprio Deus. É hora de nós, como igreja, como cristãos, como pais, como sociedade, olhar também para essa saída que Deus nos aponta, porque, infelizmente, a ciência está contaminada, a política está contaminada, muitas outras coisas que seriam refúgio das nossas crianças, da nossa sociedade, agora são reféns de pessoas sem temor de Deus, sem responsabilidade, pessoas que estão se contradizendo porque, ao mesmo tempo que defende pesquisas para buscar a cura para muitas enfermidades, querem aprovar o aborto e outras coisas, executando crianças. Que Deus nos abençoe e que nós possamos refletir que o Senhor Deus é o formador da família, é aquele que se preocupa com as crianças, e é na sua palavra que nós encontramos solução para tudo isso. Como igreja, não podemos nos calar, não podemos assistir a tudo isso. E nós temos então que confrontar essas coisas e olhar que existem grupos que, na verdade, estão bem intencionados em buscar a servir a Deus e buscar se aproximar das crianças para educá-las, para protegê-las, para ampará-las. Mas, infelizmente, os sucessores do rei Herodes estão por aí fazendo suas políticas e tentando se aproximar das crianças, assim como Herodes queria se aproximar de Jesus, não para adorar, não para proteger, mas para poder matar, destruir e dizimar. Que Deus nos abençoe e nos livre de ações como essa. Eu gostaria de fazer uma oração por você e pela sua família. Ó Deus, em nome de Jesus, nós oramos a Ti agradecendo pela oportunidade de levar a Tua palavra até essas pessoas que estão nos assistindo. Eu quero pedir a bênção do Senhor sobre a vida de cada pessoa, de cada família e de cada criança em especial, pedindo que o Senhor venha guardar, proteger e nos ajudar a fazer aquilo que está ao nosso alcance, Pai. Porque a Tua palavra diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então nos ajude, aquilo que nós não podemos fazer, que o Senhor envie os Teus anjos para cercar, para guardar, para proteger. Ó Deus, colocando um fim em todo esse trabalho que o inimigo, Senhor, tem feito através dos seus agentes aqui na terra. Senhor, desperta a Tua igreja, para que ela possa ser a atalaia e anunciar a Tua palavra, a palavra que transforma, a palavra que salva, a palavra que cura, a palavra que perdoa e que restaura a vida do ser humano. Eu coloco diante de Ti essas pessoas, Pai, se houver alguma necessidade, que as Tuas mãos estejam sobre elas e que essas necessidades sejam supridas e atendidas em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe e até o próximo encontro.